Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de comandos elétricos. Chegamos na nossa 19ª aula e hoje nós vamos continuar a falar sobre o dimensionamento dos componentes que são utilizados em uma partida direta monofásica. Nós já fizemos o dimensionamento dos cabos, fizemos o dimensionamento dos disjuntores, do circuito de força e comando, e agora vamos fazer o dimensionamento do contator, tá? Logicamente, o contator ele está presente no circuito de força, que é onde vai circular a corrente que vai para o motor e passa pelos contatos principais, Mas também ele é utilizado no circuito de comando para a sua alimentação, A alimentação da bobina. Portanto, nós vamos dimensionar o contator, que servirá tanto para o circuito de força quanto o circuito de comando. Pois bem, o nosso exemplo, a nossa máquina, é um motor monofásico de 3 CV, 220 volts e possui uma corrente de aproximadamente 11 amperes. Com base nessas informações, nos possibilita, realizar o dimensionamento desse contator. Agora, eu gostaria de lembrar para vocês que nós temos diversos fabricantes de contatores. Coloquei aí alguns que eu acredito que sejam os mais utilizados, Nós temos aí o contator da WEG, o contator da Siemens, o contator da ABB, o contator da STEC e o contator da Telemecanique, Então, vai depender da sua aplicação e do seu mercado onde você encontra, a disponibilidade e o preço também para fazer a aquisição de acordo com a sua aplicação, tá? Aqui, para dimensionar os contatores, é importante a gente falar sobre as suas categorias. O contator tem a categoria C1, a C2, a C3 e a C4. Coloquei aí a C1 e a C3 por serem as mais importantes e cada categoria dessa existe uma aplicabilidade. Um exemplo, a categoria C1 ele é para cargas resistivas. Então, se você for utilizar o contator para acionar resistências, máquinas de aquecimento, você vai olhar a corrente, lá na tabelinha do contator, você vai olhar uma corrente para a C1. E se você for utilizar esse contator para acionar um motor elétrico, cargas indutivas, que é o nosso exemplo, a nossa partida direta monofásica, então nós vamos ter um olhar para a categoria AC3, que é a categoria que foi projetada para cargas indutivas, Então, independente disso, os contatores eles já vêm preparados para a C1 e a C3. Porém, o contator que você compra, no corpo dele vai ter a informação da potência que ele suporta em AC1 e da potência que ele suporta em AC3. A potência que ele suporta em AC1, mesmo contator, vai ser maior do que a potência de AC3. Isso ocorre porque a C3 nós vamos ter constantes picos de corrente, enquanto que a C1 não haverá, tá bom? Não haverá. Pois é, então, desses fabricantes, eu teria que escolher um deles para a gente fazer a referência. E aí eu optei pela referência do contator da WEG, o modelo mais recente da WEG, ele denomina como CWB, tá? CWB 1811, CWB 25. O que é mais importante aqui são apenas o que? Esse aqui, ó, o CWB 18 é o que mais interessa,
e o CW25. Por quê? Esse CWB18, o 18 significa que esse contator suporta 18 amperes. E o CWB25 indica que esse contator suporta 25 amperes. Esse 11 significa que ele vem acompanhado de dois contatos. Ele vem um contato, né, NA, e o outro contato NF, certo? E aí, dependendo do modelo, você pode também mudar essa configuração de contatos abertos e fechados, tá? Então, lá na nossa carga, ela é de 11 amperes, né? Aquela regrinha que eu disse para vocês sobre a corrente de partida, né? Existe um método prático que a gente multiplica por 1,45 para dar uma sobra para o equipamento, o dispositivo, lá para o disjuntor. A gente também dá essa sobra para o contator. Não que o contator não suporta essa corrente de 18, suporta, mas é você garantir que ele vai ter uma vida útil maior. Então, lá deu aquela multiplicação, se eu não estou enganado, deu 16 amperes. Então, portanto, esse contator aqui, o CW18, tá? O CWB18, ele será o nosso contator, né, dimensionado. Ele vai suportar claramente. E importante disso é lembrar que esse modelo aqui, lá no AC3, tem na tabelinha, ele suporta até 440 volts, né? Ele diz, a nossa tensão vai ser de 220, então não há nenhum problema, ok? Pois bem, esse é o nosso contator que a gente dimensionou. CWB suporta 18 amperes, vai ter esses dois contatos, né? Porque a gente está usando um contato aberto lá, certo? Então, e esse aqui 440 volts é a tensão que ele suporta no máximo. A gente está usando só 220, então tranquilo. Agora tudo bem, escolhemos o contator, a questão da capacidade de corrente dele. Agora está faltando definir a tensão da bobina, né? Então os contatores, não são todos os modelos, mas os contatores normalmente eles vêm para esses níveis de tensão. Se for em corrente contínua, a alimentação da bobina, eles vêm para 12 volts, né? 12 volts, 12 VCC, 12 volts em corrente contínua, ou eles vêm para 24 volts em corrente contínua. Pode ter outro nível de tensão? Pode, mas esses dois são os mais usuais. Já na corrente alternada, que no nosso caso nós vamos usar a corrente alternada, a bobina pode ser, comercialmente tem, né, nos principais contatores, para 24 VCA, volt em corrente alternada, 110 para 220, 380 e 440. No nosso caso, o nosso circuito lá, nós optamos por usar uma tensão de comando de 220 volts, mas você poderia fazer outra opção, tá bom? Gente, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!